Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, tudo bem? Eu sou Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar, com ênfase em disfagia. E hoje, o tema da nossa aula vai ser a fonoaudiologia da amamentação até a introdução alimentar. Qual é o olhar da fonoaudiologia sobre essas etapas da nossa vida? Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias, então se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode entrar em contato conosco que nós estamos à disposição. Bem, a amamentação ou aleitamento materno é essa oferta do leite materno diretamente do seio para o bebê. Então, o aleitamento a gente tem a oferta diretamente do seio e a amamentação a gente pode ter outras alternativas, a gente vai ver um pouco mais para frente. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde também, preconizam que o aleitamento materno ele seja feito exclusivamente até os 6 meses de idade. Então, até os 6 meses de vida do neném, ele não vai precisar de suco, de chá, de qualquer outra ingesta, né? Somente o leite materno mesmo. E, se for possível, manter esse aleitamento, adiar o Ministério da Saúde, se for possível, mantê-lo até os 2 anos, né? Porque eles trazem, a amamentação ela traz muitos benefícios, não só para a mãe, mas principalmente para o bebê também. Então, se for possível, manter esse padrão é o que a gente preconiza, é o que a gente orienta as famílias, claro que sempre de acordo com a realidade daquela família, né? Não tem só o contexto físico da mãe, o contexto físico do bebê, mas tem o contexto também cultural, social, econômico dessa família, que também vai influenciar nessa amamentação. Então, aqui nós temos uma figura do seio materno, né? Para a gente falar um pouco sobre como esse leite materno ele é produzido. Então, num primeiro momento, o leite, ele depende, a sua produção depende mais de uma questão hormonal. Nos primeiros momentos, né, principalmente ali na descida do colostro, essa descida do leite, essa produção do leite, ela tem mais a ver com os hormônios do que com a sucção, né? Então, existe um mecanismo central no sistema nervoso central da mulher que faz essa indução, faz essa produção já ali no final, né, da gestação, pode começar. E aqui a gente vê que, ó, temos a costela, o seio ele tá à frente da costela, né? Tem a pele que recobre a mama. Tecido adiposo, é muito importante a gente entender que o peito ele é gordura. O seio feminino, ele, não só o feminino, né, mas o seio em si, ele é gordura. Por isso que muitas vezes, quando a mãe perde teor de gordura, ela também perde volume de seio, tá? Isso vai influenciar diretamente na produção do leite, na composição dele, sim, mas na produção em si, não. Temos membranas fibrosas, ducto lactífero. E esses ductos, pessoal, é muito importante lembrar que o ducto ele não está só no mamilo.
Os ductos, em sua maioria, eles estão na auréola. Então, olha só, nós temos várias terminações aqui no mamilo, mas na auréola do peito também. Por isso que quando a gente for ver sobre a questão da pega, né, que é um grande calcanhar de Aquiles, principalmente para as mamães de primeira viagem, por isso que a gente orienta muito esses pacientes, essas famílias, que quanto mais a boca do bebê abocanha a auréola da mãe, melhor, não só o mamilo, porque existem muitos ductos nas auréolas também. E isso faz muita diferença na hora dessa produção e da sucção do neném também. Nós temos músculos que recobrem aqui, e essa anatomia é interessante da gente entender porque quando a gente chegar lá no nosso paciente, a gente vai ter que analisar não só a boquinha do bebê, mas também o tipo de peito, o tipo de seio da mãe, tá? Não o tipo de peito em si, mas o tipo de mamilo, o tipo de auréola que essa mãe tem, porque isso vai poder influenciar nessa amamentação. Então, o que que vai acontecer? No primeiro momento, a gente tem as glândulas, a gente tem a glândula da hipófise, ela vai contribuir bastante, tem prolactina e outros hormônios que vão influenciar, né, nessa produção. Então, no primeiro momento, naquele primeiro leite que desce, que é o colostro, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma produção de leite que vai ser um estímulo. Nós temos a hipófise e o hipotálamo também, eles vão fazer essa produção do leite, vai ocorrer a sucção e o leite é extraído. Nesse primeiro momento, que o neném ainda não aprendeu muito bem a sugar, tá ali nas primeiras 48 horas, é mais nesse sentido que vai acontecer essa produção. Depois dessas 24, 48 horas, começa a vir ali um leite primitivo, né? Tem a saída do leite, mas aí vai ocorrendo a sucção. À medida que acontece aqui a sucção, a hipófise vai ajudar bastante também, a hipófise vai ser estimulada também através da sucção do neném. Nós vamos ter prolactina e ocitocina. Então, a prolactina vai fazer a produção de leite, a ocitocina, a ejeção do leite. Então, uma coisa é produzir, outra coisa é ejetar, né? Mas isso daqui, esse mecanismo, ele vai depender da sucção no leite já, naquele leite primitivo e no leite maduro também. O colostro que ele é mais hormonal, tá bom? Então, se não ocorrer a sucção, pode acontecer de diminuir essa produção de leite. Então, falo isso com bastante propriedade, porque eu fui um neném que não foi amamentado, justamente por essa deficiência da sucção. Então, a minha mãe, ela tinha a produção de leite, só que eu não conseguia sugar esse leite. Pela falta de sucção, porque eu tinha uma língua presa, por essa falta de sucção, não tinha a produção. Por quê? Quando essa produção de leite, tudo isso daqui começa a acontecer através da sucção, eu vou depender do esvaziamento do peito. Se o neném não consegue sugar, ele não vai conseguir esvaziar esse peito. Se ele não consegue esvaziar, não vai conseguir estimular a produção, né, desse leite. Então, é muito importante a gente entender esse processo, porque muitas vezes, quando está descendo o colostro, a mãe ela consegue ter uma facilidade um pouco maior. Pode acontecer. Num primeiro momento, tem aquela produção ali, que é uma produção mais hormonal, não está dependendo ainda da sucção do neném, tá indo tudo certo. Mas quando passa a depender da sucção, aí a coisa começa a mudar um pouquinho de figura. Então, isso pode influenciar e a gente tem que ter um olhar bem atento, e não só a fonoaudiologia, tá? Os profissionais que acompanham essa puérpera, acompanham essa mãe também, o pediatra, o nutricionista, a consultora de amamentação também, enfermeira obstetra, todo mundo tem que ter um olhar bem atento para saber diferenciar também essas pequenas nuances.
Então, como a gente estava falando, né? Primeiro vem o colostro, que ele é mais hormonal, é a primeira produção de leite ali, que já pode acontecer já ali na última semaninha da gestação. Não está relacionado à sucção. Temos lá hipófise, e outras glândulas também, que vão ajudar nessa descida desse primeiro leite. Depois do colostro, temos a descida do leite entre 48 e 72 horas após o parto, né? A pojadura ou o leite primitivo, como alguns também chamam. Vai acontecer mais ou menos após esse período. Aí aqui já começa a ter um pouquinho de mudança, né? Tanto na coloração quanto um pouquinho na consistência. E gradativamente, essa produção de leite, ela vai aumentando. E aí passa-se a ter a produção do leite maduro, que é um leite já adaptado realmente para o neném. E aí passa a não depender mais da ação hormonal, mas da sucção do neném e do esvaziamento da mama. Por isso que é bem importante a gente estar atento a esses sinais. Ana, eu não sou fonoaudiólogo, mas eu reparei que depois do colostro, depois da pojadura, começou a ter dificuldade. No início, nos primeiros dias estava indo tudo bem, mas depois não ficou mais tudo bem. O que pode estar acontecendo? Se não for uma questão da produção do leite, nossa, acabou o colostro, não produziu leite, que aí o médico tem que verificar, chama o fonoaudiólogo para avaliar, porque pode ser uma língua presa? Pode, mas pode não ser também. Pode ser uma disfunção oral que a gente vai ver mais para frente. E uma coisa muito importante, um detalhe também que é muito importante, a gente tem que observar qual foi o tipo de parto dessa mãe. Se foi um parto natural, né, vaginal, ou se foi um parto cesariano. Tem influência, Ana? Tem. Por quê? Se essa mãe teve um parto natural, um parto vaginal, ela vai ter uma descarga hormonal ali. Quando sai a placenta, ela tem uma baixa, né, hormonal, que vai favorecer essa produção de leite, tá? Vai acontecer um desequilíbrio, entre aspas, dos hormônios, que vai favorecer essa questão da amamentação, que é, normalmente, a gente chama da Golden Hour, né? O neném já nasceu, já coloca ele no seio da mãe para ele mamar. Mas, se essa mãe teve uma cesariana, pode ser que esse leite demore um pouquinho mais para descer. Por quê? Se essa mãe teve uma cesariana sem trabalho de parto, nossa, foi uma cesariana agendada, nem cheguei a entrar em trabalho de parto, não tinha dilatação, não tinha nada. A questão hormonal também vai influenciar, então pode ser que depois desse parto esse leite demore um pouco mais. Então nem sempre vai ser possível fazer uma golden hour, por exemplo, com o bebê. E pode ser que ele demore um pouquinho mais, e ele, num primeiro momento, ele precisa de um pouco de leite do banco de leite, por exemplo. É uma possibilidade, tá? Agora, se essa mãe teve um parto cesariano, mas ela chegou a entrar em trabalho de parto, essa questão hormonal vai ajudar um pouco, mas ainda assim influencia, tá? E é muito, muito, muito importante quando a gente fala sobre a amamentação, é muito importante quando a gente fala sobre a amamentação, ela não é só nutrir a criança, não é só uma oferta de alimento para o neném, né? Então, é um processo que vai envolver uma interação entre a mãe e o filho. É um momento que vai acontecer uma conexão, é o momento da mãe com o filho. É o momento de criar intimidade, é o momento de conhecer um ao outro, né? Principalmente naquele primeiro momento da esterogestação, né? Que o neném ainda não consegue se diferenciar muito da mãe. São momentos extremamente importantes para que esse bebê se sinta ligado a essa mãe. E além do estado nutricional desse bebê, também vão acontecer repercussões no estado cognitivo, no estado emocional desse bebê. Por quê? Tem a nutrição. Então, um bebê bem nutrido, ele vai ter
mais defesa, ele vai ter uma imunidade melhor, ele vai ter prevenção de infecções, ele vai ter uma fisiologia melhor, ele vai funcionar melhor, e ele vai ter um desenvolvimento cognitivo e emocional melhor também. Porque é um momento que o bebê vai se sentir muito seguro, ele vai se sentir amparado, ele vai se sentir acolhido, e isso lá na frente, no futuro, vai repercutir bastante para esse neném e para essa mãe também. E uma dúvida muito comum que gera muita angústia, né, nas mães, e se eu não conseguir amamentar? E se eu não conseguir oferecer o seio? Porque existem várias questões que podem atrapalhar essa amamentação. Questões físicas são uma delas? Com certeza. Eu posso ter uma alteração fisiológica que não me dá produção de leite. Eu posso ter um tipo de seio que não vai me favorecer, ainda que para todos os tipos de seio, de bico e afins, a gente consiga dar um jeitinho, mas no geral pode influenciar também, a depender. O estado emocional dessa mãe também vai influenciar. Se está sendo um momento emocionalmente difícil para ela, pode influenciar bastante nessa amamentação. E pode ser também uma escolha dessa mãe não amamentar. Por quê? Porque dói, porque gera angústia, não é prazeroso. Existem mães que podem não sentir prazer nesse sentido. E se isso acontecer, tá tudo bem. O ideal é que essa amamentação seja realizada dessa forma, com aleitamento materno, livre demanda e afins. Ótimo. Se conseguir, muito bom. Mas se não conseguir, primeiro, você não vai deixar de ser menos mãe por conta disso. E o seu filho não vai deixar de ser nutrido por conta disso. Ele vai ter outras demandas, ele vai ter uma outra realidade. E vai ser um pouco diferente. Pode ser que essa mãe consiga extrair esse leite com a bomba, armazenar e oferecer para o filho? Pode. Mas pode ser que ela nem consiga. E aí, esse bebê vai para fórmula, por exemplo. Ele vai ser menos filho dela por conta disso? Não. Ele vai ser menos amamentado por conta disso? Não. Vai criar também esse vínculo, esse momento e envolver todo esse emocional? Também vai, tá? Então, mesmo quando a amamentação, o aleitamento materno, ele não é possível naquela realidade, mesmo assim, a gente consegue ter benefícios, tá? E quais são as vantagens de uma amamentação, né? Quando a gente consegue, quando é possível, quando é viável, né, para esse par, que não é para a gente olhar somente para a mãe e não olhar somente para o bebê. A gente tem que olhar para os dois, a gente tem que olhar esse par, né? Como que esse par funciona. Então, quando a gente pensa na mãe, nossa, vamos pensar de benefícios para a mãe. O que tem de benefício para essa mãe? O aleitamento, ele reduz o risco de hemorragia pós-parto, diminui as chances de desenvolver câncer de mama, de ovário e de colo de útero e fortalece o vínculo entre mãe e filho. Então, ele vai dando benefícios para o corpo e para a mente dessa mulher, né? Quando a gente pensa no bebê, esse bebê, ele vai ter mais resistência contra diarreias, infecções respiratórias e alergias. São bebês mais resistentes, tendem a ser mais resistentes, principalmente fisicamente falando, né? No futuro, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e previne contra a obesidade também. A tendência é que os bebês que são amamentados, principalmente por mais tempo, eles têm uma tendência menor a desenvolver obesidade, né? E contribui muito para o desenvolvimento cognitivo. Então, nós temos muitos estudos que comparam esse desenvolvimento entre bebês entre crianças que foram amamentadas e que não foram amamentadas, e a gente tem um desempenho melhor das crianças que foram amamentadas, contribui para esse desenvolvimento também, né? E a gente ainda tem também as vantagens para o meio ambiente, né? Então, é uma fonte sustentável de alimento, ou seja, não vai ser um alimento que vai gerar poluição, não demanda energia, água, combustível na sua fabricação ou na sua manutenção, reduz custos dos sistemas de saúde. Por quê? Porque ele vai minimizar o tratamento de doenças na infância. Se a gente olhou aqui para o bebê, não diminuiu os riscos
de desenvolver uma diarreia, infecções respiratórias, alergias, hipertensão, colesterol alto, diabetes, obesidade. Tudo isso também gera um custo para a saúde, né? Então a gente diminui isso e a gente minimiza esses tratamentos. São crianças que tendem a ser menos tratadas, são crianças mais saudáveis. E isso repercute no nosso meio ambiente também. Então, quando a gente começou a falar, nossa, tem muita coisa que influencia na amamentação, o que que influencia, né? A anatomia, tanto a anatomia da mãe quanto a anatomia do bebê. O estado emocional, tanto da mãe quanto o estado emocional do bebê também. Um bebê estressado, um bebê com elevados níveis de cortisol, um bebê que não dorme bem, um bebê que não está inserido numa rotina, ele é um bebê que que pode se estressar muito com o seio materno, ele pode se estressar muito com esse momento da amamentação. Então é importante criar um ambiente ali que favoreça, né, essa amamentação, reservar um espaço, reservar um tempo para que essa amamentação aconteça, né? O emocional da mãe também é uma mãe que tem um companheiro, uma companheira, é uma mãe que está sozinha, é uma mãe solo, é uma mãe que tem rede de apoio, é uma mãe que não tem rede de apoio, é uma mãe que está empregada ou está desempregada, é o primeiro filho ou já é o sétimo filho dessa mulher, como que está esse emocional, como está esse vínculo dessa mãe. Isso também vai influenciar bastante, porque esse emocional pode até mesmo inibir essa produção de leite, tá? A cultura também vai influenciar, porque aqui no Brasil a gente tem hoje em dia, muito mais do que antigamente, né, um incentivo muito grande à amamentação, ao aleitamento, e hoje em dia a gente tem muito mais informação também, né? Então, é muito comum, por exemplo, as gerações das nossas mães, das nossas avós, falarem que, nossa, hoje em dia as mulheres são muito fracas, as mulheres são muito. é, elas não são fortes como a gente foi. Muitas vezes eu amamentava, faltava pouco, o bico do meu peito cair. E eu tava lá segurando, eu tava lá aguentando. E hoje em dia não tem mais disso. Porque a gente muda um pouco o olhar também. A gente sabe hoje em dia que a amamentação não pode ser dolorida. Ela pode ser incômoda até pegar o jeito ali. Pode ser incômodo, sim. Isso realmente vai acontecer. Pode ser incômodo num primeiro momento, tá? Se essa mãe não tiver uma angústia da amamentação ou passar por um momento de depressão pós-parto e afins, ah, essa amamentação não é para ser dolorosa, ela não é para ser sofrida, tá? Se tá machucando, se tem alguma coisa errada ali, se tá fazendo fissuras, qualquer coisa nesse sentido tá errado. E fora do Brasil, a gente vê outras realidades, né? Cada país tem a sua realidade. Assim como se vier um estrangeiro para cá, geralmente eles vão seguir o que eles estão acostumados. Então, quando a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o que que acontece? Lá não tem incentivo algum para amamentação. Então, principalmente lá não tem uma licença maternidade remunerada como existe no Brasil. Muitas vezes essas mães tiram uma licença de 4 a 6 semanas, no máximo, ali já voltam a trabalhar e nesse primeiro momento elas acabam nem ofertando o SEI pro bebê, porque já pensam que eu vou ter que voltar a trabalhar, como que essa criança vai se alimentar? Então, geralmente, são bebês já mais amamentados na mamadeira ou por alguma outra via alternativa, e não tem tanto esse incentivo. Já existem países na Europa que a mãe tem uma licença maternidade de 1 ano, de 2 anos, que fica só, e é remunerado, fica só por conta desse bebê. Então, é mais incentivado, é mais preciso, né, essa questão da amamentação. Cultura também vai influenciar bastante. E por que que quando a gente fala da anatomia, a gente fala da anatomia da mãe e da anatomia do bebê? Porque nós temos vários tipos de mamilo. E o mamilo ele pode influenciar tanto o mamilo quanto a auréola, né? Porque quando a gente lembra lá que, nossa,
quanto mais da auréola o bebê conseguir colocar na boca, melhor para o bebê, melhor para o bebê. Mas e se a mãe tiver um seio muito grande? Uma auréola do seio muito grande? Isso não vai ser possível, o neném vai amamentar conforme for possível para ele, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, o mamilo invertido, o que é que a gente pode fazer? A gente pode incentivar a produção, né, desse mamilo, confeccionar, né, esse mamilo, estimulando a sucção. Pode utilizar também a bomba de extração de leite, porque esse movimento vai ajudar a puxar um pouquinho desse mamilo, né, para fora, ajuda um pouquinho dessa mãe. Em alguns raríssimos casos, a gente tem que analisar muito bem. Então, se você é fono e consultor de amamentação, beleza, mas se você não for consultor de amamentação, chama um para te ajudar a verificar a questão de bico intermediário. Mas, assim, é a última da última opção. São raríssimos os casos em que vai dar certo o bico, né? Em geral, a concha de amamentação, o bico intermediário, a gente não recomenda, tá? Porque pode causar uma disfunção oral para esse bebê, pode causar uma rejeição do peito também. O mamilo plano. O mamilo plano também a gente consegue fazer essa estimulação. Algumas pessoas, eu já vi tentarem fazer essa produção com a seringa, fazer uma estimulação com a seringa, né? Mas a seringa ela é muito dolorosa, então não é uma opção que a gente oferece muito para essas mães, né? Geralmente a gente estimula mais uma sucção do neném, ou então estimula com a sucção da bombinha mesmo. O mamilo normal, pra gente tá ótimo, tá tranquilo, é o ideal, a gente não tem muita adaptação ali para fazer. E se a gente tem um, um mamilo comprido, aí a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Quando o neném vai abocanhar esse mamilo e essa auréola, o bico da mãe, o mamilo da mãe, ele não pode passar do meio do céu da boca do neném. Isso não pode acontecer, porque senão ele não vai conseguir, a linguinha do neném não vai conseguir fazer a pressão contra o céu da boca, amassar esse mamilo, né? Pressionar esse mamilo contra o céu da boca para fazer essa ejeção do leite. Então ele não pode passar do meio do céu da boca do neném. Se ele é um mamilo mais comprido, aí a gente tem que fazer um manejo ali de posição desse bebê para que esse bico não atinja uma parte errada e aí o bebê não consiga coordenar sucção, deglutição e respiração. Qual é um padrão ideal? De 2 a 3 sucções, né? O neném ele consegue manter um ritmo. Então, geralmente, o neném consegue sugar ali umas 3, 4 sucções e engole. Suga, 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 engole. Suga, 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 engole. Quando a gente vai fazer esse padrão, a gente vê que ele está conseguindo manter. Então, ele suga, 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 engole, respira. Justamente para essa respiração, que quando a gente vai falar da anatomia do bebê, quando a gente vai falar sobre pega, né, como que esse neném precisa pegar, o nariz do neném ele tem que estar livre. Ele não pode estar aquele nariz achatado no seio da mãe, porque senão ele não respira. Se ele não respirar, ele não coordena. E aí o risco desse bebê engasgar é maior, tá? Então, quando na posição tradicional não existe só essa posição, né? Mas a posição mais tradicional para amamentação, a mãe traz o bebê, né? O bebê que procura o seio da mãe, o bebê se encaixa, a barriguinha do neném tá virada para a mãe, a cabeça do neném tá apoiada, o narizinho tá livre, a boquinha de baixo tem que estar para fora, a boquinha de cima, idealmente também. Porque a gente presta bastante atenção, geralmente, no lábio inferior. Só que quem dá a pressão e mantém essa pressão também intraoral é o lábio superior. Então, a gente precisa verificar como que tá esse lábio. Por quê? Às vezes o neném pode estar pressionando
esse mamilo. E aí é a hora que vai machucar bastante a mãe, porque já é uma região muito sensível, né, do corpo. Tem muita terminação nervosa ali, então é uma região mais sensível. E qualquer coisinha pode machucar mesmo. Então, se o neném vai com muita força, e essa força que ele deveria, por exemplo, colocar um pouco mais na língua para fazer essa sucção, ele tá colocando nos lábios, ou então tá fazendo covinha com a bochecha, aí a gente precisa prestar atenção, porque pode ser uma língua presa ou uma disfunção oral. Nossa, eu não avaliei, não é língua presa? É uma disfunção oral, tá? Tá colocando força demais no músculo que não deveria. Tá colocando força de menos onde não deveria, tá? E é muito importante a gente pensar nessas estratégias, porque muitas vezes o consultor, a enfermeira, o pediatra vai fazer o ajuste de pega, vai fazer todas as correções de postura, de posição, de posicionamento, e mesmo assim a amamentação pode não funcionar. Então é importante sempre ter uma avaliação da fonoaudiologia junto, tá? Nossa, Ana, não consigo amamentar nessa posição. É difícil para mim. Existe só essa? Não, não existe só essa. A gente pode colocar o bebê ao contrário, então coloca-se o bebê, a cabeça do bebê aqui no seio e o corpinho dele para trás do corpo da mãe. Pode acontecer também, que é a posição invertida, que a gente chama. Pode colocar o neném sentadinho no colo, que é a posição do cavaleiro. Não tem nenhum problema, tá? A gente pode variar essa postura, a gente pode variar essa posição conforme ficar confortável para a mãe. Nem sempre a posição tradicional vai ser a mais benéfica, vai ser a melhor para aquela mãe. Lembra que a gente sempre tem que olhar o par, não olhar só para a mãe, não olhar só para o bebê, tá bom? A gente tem que olhar o par, o que está funcionando para os dois. E aí esse neném nasceu, esse neném começou a amamentar, porque ninguém falou para esse bebê que esse bebê tinha que aprender a mamar. Muita gente tem essa impressão de que a amamentação, ela é instintiva, ela é natural, ela é fácil, ela é bonita e nem sempre, tá? Muitas vezes as mães se preparam para muitos perrengues da maternidade, estudam muito sobre muitos perrengues da maternidade, mas chegam na amamentação e elas esbarram com uma dificuldade muito grande, porque amamentar é aprendizado. O bebê aprende a mamar, a mãe aprende a amamentar, tá? Os dois. A gente sempre tem que manter isso na cabeça. O par. O par tá aprendendo. A mãe aprende, o bebê também aprende, tá? Sugar. Ah, Ana, mas quando a gente vê no desenvolvimento, por exemplo, intrauterino, lá por volta da 16ª semana de gestação, esse neném aprende a sucção digital, por exemplo, como a sucção fisiológica. Beleza, mas não é uma sucção para a amamentação. É uma sucção diferente. A gente suga o dedo de uma forma diferente do que a gente suga o seio da mãe. A gente aprende, né? É sempre importante a gente lembrar isso. A gente aprende. Então, nos primeiros dias ali do bebê, é normal ter uma certa dificuldade. Tem gente que vai ter uma super facilidade? Vai, ótimo. Mas tem gente que vai ter muita dificuldade, tem gente que vai ter muito perrengue. E aí a gente se vale de todas as alternativas que a gente tem para avaliar aquela situação, né? Então, como que a fono entra muito nessa amamentação? Primeira coisa, a gente faz o teste da linguinha, né? A gente faz uma avaliação funcional da amamentação e da musculatura do bebê e a gente vê se é possível e viável que esse neném amamente no seio da mãe. Porque às vezes pode não ser possível, né? E aí a gente vai precisar verificar isso também. Se a gente vê que não é possível, geralmente quem tem mais propriedade para indicar como que isso vai acontecer, se vai para uma translactação, se vai para um copinho, alguma coisa assim, geralmente é mais a fono, tá? Então, no teste da linguinha, é somente o fonoaudiólogo que aplica o teste? Não, tá? Dentistas, pediatras, a enfermagem hoje em dia eu não, se me falha a memória, não. Mas dentistas e pediatras eu tenho certeza.
são autorizados a fazer a aplicação do protocolo, tá? Só que não é somente a aplicação do protocolo. Então, para bebês de 0 a 6 meses, o protocolo mais comum que a gente tem, né, é o da Martinelli, que a gente usa, ainda que, se não me engano, na Sociedade Brasileira de Pediatria, ou em algum outro órgão que agora eu não me lembro, em teoria, o oficial seja o Bristol, mas o Bristol a gente praticamente não usa no Brasil, porque é um protocolo muito aquém, né, do que a gente tem da Martinelli. Então, a Martinelli é brasileira e montou um protocolo muito completo, então a gente tem toda uma anamnese para fazer, tem uma investigação de quanto em quanto tempo esse neném tá mamando, qual o intervalo, como que faz. E falando sobre essa questão do tempo, nossa, Ana, meu bebê não mama de 3 em 3 horas certinho. Nem todo bebê vai mamar de 3 em 3 horas certinho, tá? A livre demanda também não quer dizer que, nossa, o bebê ele vai ficar o dia inteiro pendurado no seio da mãe. Não. A livre demanda, o bebê vai mamar quando tiver necessidade. E à medida que esse bebê vai crescendo, que esse estômago vai crescendo, que essa boquinha vai crescendo, a tendência é que diminua os espaços de intervalo, tá? Entre uma amamentação e outra. Se o intervalo entre uma amamentação e outra está menor que 1 hora, é um sinal de alerta que pode ser que esse neném não esteja sendo saciado, tá? Acima de 1 hora, acima de 2 horas, tá ok, tá? Mas quando a gente fala sobre um padrão de 3 em 3 horas, geralmente são para os bebês que usam fórmula, tá? A fórmula é um pouquinho mais densa, um pouquinho mais pesada, então geralmente eles têm mais esse reloginho. E pode ser que os nenéns de amamentação no seio passem por isso também, pode ser que não, tá? E um outro ponto importante a destacar aqui, falando também sobre essa questão do seio e tudo mais, a capacidade de armazenamento do leite não tem a ver com o tamanho do seio, tá? Um seio menor ou um seio maior não vai influenciar, ok? Nossa, um seio maior vai ter mais capacidade de amamentar do que um seio menor. Não, os dois seios eles têm capacidade e e o enchimento e o esvaziamento do seio vai depender mais da sucção mesmo, ok? E aí, quando a gente fala do teste da linguinha, a principal parte, né, que todo mundo se interessa mais, é nessa questão aqui da triagem, né, do protocolo. Então, a gente vê bastante as imagens, que são alguns sinais de alerta para nós. Claro que a gente faz o score ao final, dependendo do score, 7 ou mais, já é alterado, ponto, a gente não tem o que discutir, né? Tá alterado esse frênulo, alterou o frênulo, só tem a frenectomia para fazer, não tem outra opção. Não existe exercício, não existe tempo. O frênulo está alterado, mas está mamando bem. Pode esbarrar lá na introdução alimentar, quando a gente for ver, pode esbarrar na introdução alimentar, que pode dificultar a questão de fala, pode dificultar a mastigação no futuro, vai ter prejuízos também para essa criança, tá? Para esse bebê. Mas mesmo que esteja ali num score duvidoso, por exemplo, a gente tem que fazer a avaliação funcional, tá? E aí, essa avaliação funcional da amamentação da musculatura, aí sim, é só o fonoaudiólogo que pode fazer, ok? O teste da linguinha, a triagem neonatal, outros profissionais são autorizados, mas a avaliação funcional da amamentação e da musculatura do bebê é somente a fono, que é capacitado, que estudou, para que isso seja analisado, tá? Então, quando a fono chega lá no neném, em quanto tempo tem que fazer esse teste da linguinha? O quanto antes. Se puder fazer o neném na maternidade, ótimo, perfeito. Se não, o quanto antes pra gente, melhor. Tá? Pra gente, pro bebê também. Então, a gente avalia postura de lábios desse neném, se tá fechado, se tá entreaberto, se tá aberto.
Qual a tendência do posicionamento da linguinha durante o choro, se está na linha média, se tem a linguinha um pouco mais elevada, se o dorso dessa língua aqui, se as bordas, né, dessa língua que elevam, ou se essa linguinha não eleva, esses dois pontos aqui a gente já fica de olho. Qual que é a forma da ponta da língua quando o neném chora? Forma um coração, tem uma pequena fenda, tá redondinha, tá de boa? Como que tá esse frênulo? A gente consegue enxergar? A gente não consegue? Só consegue com manobra? Se é um frênulo mais fininho, se é um frênulo mais grosso, mais espesso? Onde que ele tá lá na base da língua? Onde que ele tá? Tá na base da língua mesmo? Tá inserido na gengiva, por exemplo? Ou então, como que ele tá, aliás, como que ele tá no assoalho, né? Se ele tá na gengiva, se ele tá no lugar onde deveria, lá nas carúnculas, ou então aqui, ele tá no meio da língua, tá acima do meio, como que tá? Isso é uma avaliação física, tá? A gente vai ver como que tá também padrão de amamentação, por quê? Nem sempre. A gente avalia também a postura de língua do neném no repouso, tá? A gente geralmente abre a boquinha do neném para ver se essa linguinha tá lá no céu da boca. Língua do bebê precisa ficar no céu da boca, precisa descansar no céu da boca. Isso todo mundo pode ver e é um grande sinal de alerta. Língua do neném não descansou no céu da boca, avalie o frênulo, se não tiver alterado, vai ser uma disfunção oral. Esse músculo não está tendo a força que precisa. Por que que não está tendo? Alguém está fazendo a força por ele, tá? Então, nem sempre, uma boquinha entreaberta é porque a criança tem uma alteração de frênulo. Às vezes, é porque a criança nasceu, o neném nasceu com um desvio de septo, nasceu com uma rinitezinha, a musculatura da boquinha não tá tão forte, porque às vezes é o neném que tá compensando muito na bochecha, tá fazendo muito na amamentação. E a gente observa muito durante a amamentação o movimento do papinho, né? Porque a língua ela tem que fazer o movimento de S para ir puxando, né? Para fazer essa sucção, para fazer essa pressão intraoral. Então, a gente observa muito esse movimento do papinho. O queixo, ele faz o movimento também, né? Para acompanhando o mundo. E toda essa musculatura realmente precisa funcionar de uma forma harmônica. E aí, quando a gente fala da avaliação funcional da amamentação e da musculatura do bebê, a gente fala, né, sobre a disfunção oral, que aí a gente vai avaliar os lábios, as bochechas, a língua, no geral, né? Pode ser que tenha outros comprometimentos, mas em geral a gente vai falar sobre essas alterações. Então, aqui eu peguei duas imagens do Google mesmo, porque o que que acontece? Esses dois bebês, eles não têm alteração de frênulo, mas eles têm uma disfunção oral. O que que vai acontecer? Olha só a postura de lábio desse neném. Antes e depois. Aqui é um antes e depois de uma terapia de fono, né? A gente vai regulando essa musculatura desse bebê. Então, observem aqui a postura de lábio. Olha como esse lábio de baixo é flácido. O de cima bem menor tá tão desproporcional, né? Tá um lábio tão desproporcional. Olha a bochecha como que tá caída. Nem sempre o bochechão de neném é uma coisa boa. A gente precisa observar se é um bochechão, porque realmente o neném é gordinho. A gente vê que, ó, tem uma bochechinha robusta, mas olha como essa bochecha tá caída. Olha como uma tá mais volumosa que a outra. Vai começando a fazer compensação. É um possível candidato a um torcicolo, por exemplo. Muitas vezes, uma disfunção oral pode contribuir, pode influenciar para o torcicolo congênito do bebê, tá? E aí, o torcicolo, quem vai precisar avaliar é o fisioterapeuta, tá? Se o neném tem um torcicolo congênito, fono e fisio avaliam. Por quê? O fisioterapeuta vai retirar esse torcicolo, vai fazer as movimentações que precisa para retirar esse torcicolo, e o fonoaudiólogo vai avaliar essa questão dessa musculatura justamente pela disfunção oral, tá? Porque às vezes, pela disfunção,
o bebê acaba tendo uma preferência por uma mama, e aí só mamar naquela mama da mãe vai influenciar no torcicolo, tá bom? Olha só o queixinho. A diferença de força, de tônus desse queixo. Até parece que a testa muda, né? A testa muda também, que a testa também é músculo, tá? Então a gente avalia como que tá esse padrão de musculatura do neném, qual que tá a postura de lábios, como que tá essa postura de bochecha, como que tá a postura de língua. Aqui não apareceu a postura de língua, mas provavelmente era uma postura de língua um pouco mais baixa, tá? Então, a gente vai fazendo essas avaliações e a gente identifica se está um padrão de musculatura hipertônico, está com força demais, ou se é uma musculatura hipotônica, está com força de menos. No caso desse neném, está com força de menos. Então, conferiu-se força para essa musculatura. Colocou a musculatura no lugar certo e regulou essa musculatura. Tanto que a gente vê ó, que tem um equilíbrio maior dessa musculatura. Então, já nessa outra foto aqui, olha a diferença de pega desse bebê. Lembra que a gente falou sobre a questão do bebê tentar colocar o máximo da auréola possível dentro da boca? Olha só como ele coloca só o mamilo aqui. Não tem uma boa abertura de boca. Percebem que aqui, ó, o lado de cima e o de baixo, eles estão para dentro. Aqui a gente já tem uma melhora do padrão, ainda não tá com o ideal, né? Mas a gente já tem uma melhora do padrão, já conseguiu abrir mais a boca. Olha a diferença da bochechinha também. Porque aqui, ao contrário desse bebê que estava hipotônico, aqui a gente tem um bebê hipertônico. Ele tá colocando tanta força nessa boquinha, tanta força, que ele não tá conseguindo sugar. Então, essa mãe é uma provável mãe candidata a uma fissura mamária, a uma laceração, a alguns machucados no seio, né? Isso realmente vai acontecer. Aqui já está uma amamentação mais confortável. Por quê? Porque já equilibrou essa musculatura. Ana, e como que eu vou ajustar essa musculatura? Eu tenho que avaliar. Se essa musculatura está hipotônica, eu vou fazer os movimentos corretos com a força correta para aquele bebê, né? A depender do quão flácida essa musculatura está, para conferir força. Os nenéns, eles costumam responder muito rápido, tá? Às vezes, de uma sessão para outra, já consegue uma melhora muito bacana nessa musculatura, tá? Então, eles geralmente tendem a responder muito rápido, eles têm uma resposta muito boa, né? Geralmente, com as terapias de fono. Se eu avaliei essa musculatura tá muito rígida, eu vou relaxar essa musculatura de acordo com a necessidade desse bebê também, tá? Pode acontecer do mesmo bebê ter muita força, por exemplo, na boquinha e ter uma língua flácida. Pode acontecer de ter que relaxar um e contrair o outro, tá? Então, é realmente muito particular de cada neném. Então, tem que avaliar, tem que tocar, tem que sentir, tem que colocar a mão dentro da boca do bebê para conseguir fazer a melhor avaliação. E quando não for possível amamentar? É um neném que nasceu muito prematuro. Nenéns prematuros vão ter mais dificuldade ainda, tá? E a gente precisa esperar o bebê chegar na idade corrigida para a gente conseguir estimular da forma correta a sucção, tá? Isso é extremamente importante lembrar, porque não vai adiantar um neném que nasceu de 32, 33 semanas, você tentar colocar ele no peito da mãe, porque não vai funcionar, tá? Tem que esperar a idade corrigida desse neném. Até lá, muito provavelmente, a gente vai pelo copinho, tá? A translactação. Então, coloca o leite aqui. Geralmente, a gente tende a usar o leite da mãe mesmo, faz a extração do leite da mãe e passa com a songuinha. Geralmente, é uma via temporária, tá? Por quê? Muitas vezes o neném ele não consegue ter uma boa adaptação com o seio, às vezes ele tá com uma dificuldadezinha ali de entender a dinâmica que aquele seio ali vai oferecer o alimento para ele.
Então, faça, né, essa estratégia, só que ela não pode ficar por muito tempo, porque aqui o neném está sugando o seio da mãe, só que não é o seio que está ofertando. Então aqui tem uma. O bebê pode fazer confusão de fluxo, tá? Porque aqui o fluxo vai sair muito mais fácil, né? O fluxo pela sonda, ele sai mais fácil, assim como a mamadeira, né? Se a gente não tem outra alternativa, a gente oferta, né? Mas com a mamadeira, o esforço dessa musculatura do bebê é menor, tá? E pode implicar também no desenvolvimento craniofacial do neném. E, perdão. Então, aqui é uma alternativa que a gente faz com acompanhamento e com cuidado, tá? O bico intermediário, geralmente, quando é muito necessário realmente, a gente avalia o seio da mãe, a condição, o momento. A gente geralmente indica mais esse modelo aqui, tá? Outras coisas que também podem influenciar nessa amamentação. O bebê tem um refluxo, pode influenciar bastante, porque ele pode ficar irritado, não ser um momento prazeroso para ele, o neném precisa ter um momento de prazer. O PLV também, que aí que é a alergia à proteína do leite de vaca, né? E aí a mãe precisa mudar bastante da dieta para não transferir isso, para não causar tanta cólica pro neném. E lembrar, é um detalhe extremamente importante, mas a gente precisa lembrar que a sucção lá é reflexa até 3 meses. Com 3 meses de vida, esse neném ele passa a querer sugar ou não. Por isso que quanto antes a gente fizer a avaliação desse bebê, a gente salva mais essa amamentação. Não é que, nossa, Ana, eu não consegui fazer na época, não tinha orientação, só agora com 6, 7 meses que eu vou conseguir fazer essa avaliação desse neném, de frênulo, de musculatura, e vai precisar da frenectomia. Fazendo, pra gente tá ótimo, né? A gente consegue ajustar. Mas quanto antes, melhor, principalmente antes dessa amamentação virar voluntária, né? Não ser só uma sucção reflexa. Porque nesses 3 meses, os 3 meses é o pior momento para a gente fazer uma frenectomia, justamente porque o bebê vai ficar muito irritado por 1, 2 dias ali, e aí isso pode influenciar bastante na amamentação, tá? E aí, a gente passou pela amamentação, passou daqueles primeiros momentos, e a gente finalmente chega ali na introdução alimentar. Então, até os 6 meses de vida, o neném ele não precisa de outra fonte de alimento. Ele precisa só do aleitamento. Seja ele pelo seio da mãe ou por uma via alternativa. O neném ele só precisa do leite. Ele não precisa de água, ele não precisa de chá, ele não precisa de nada. Nada, 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 nada. Até porque ele também não tem uma maturidade gastrointestinal para isso, tá? Geralmente, né, salvo exceções, geralmente o bebê ele começa a ter os sinais de prontidão por volta dos 6 meses. Em alguns momentos, em alguns específicos, a pediatria que acompanha esse bebê às vezes pode liberar um pouquinho antes dos 6 meses, mas não muito, tá? Aí é interessante fazer esse acompanhamento. A introdução alimentar, ela precisa ser acompanhada pelo pediatra, pelo nutricionista e pelo fonoaudiólogo, tá? Para ter a melhor aceitação, para ter o melhor momento possível. Então, primeira coisa que a gente precisa ver, identificar os sinais de prontidão que a gente vai ver se o bebê já vai ter, tá? E o bebê, ele precisa ter uma maturidade, além da maturidade física dos sinais, esse bebê precisa ter uma maturidade emocional. Ele precisa mostrar interesse pelo alimento, ele precisa se interessar, ele precisa pegar, ele precisa interagir com esse alimento para que ele possa ingeri-lo depois. É todo um processo, tá? E qual que é o melhor método para uma introdução alimentar? Aquele que se encaixa na realidade da família. Tem família que prefere
o BLW, que oferta os pedaços, o bebê tem mais autonomia, faz uma bagunça danada, mas o bebê tem mais autonomia. Tem gente que prefere o método tradicional. Faz as papinhas, faz a consistência pastosa e começa dessa forma com a família ofertando o que for melhor para aquela família. A gente sempre adapta para a realidade daquela família. Nossa, Ana, eu tenho a disponibilidade, eu como mãe ou eu como pai, o pai também precisa participar, tá? Tanto da amamentação quanto da introdução alimentar. O pai precisa estar presente nesse momento, traz segurança para essa criança, cria vínculo também, né? A gente fala muito da mãe, principalmente na amamentação, porque é a mãe que é detentora do leite, né? Da produção. Mas o pai também precisa estar ali. Se for possível essa realidade, ele precisa estar ali também, tá? Então, nossa, eu tenho, o meu esposo, o pai da criança tem essa, essa disponibilidade. Então, nossa, a gente tem uma babá que tem essa disponibilidade para ter todo o tempo do mundo e para arrumar bagunça depois, então a gente opta pelo BLW. Beleza? Ah, não, Ana, eu não tenho essa disponibilidade. Meu tempo é curto, eu só tenho o intervalo do almoço, eu só tenho o intervalo da manhã. Eu ainda estou de horário de trabalho reduzido, mas eu já estou trabalhando, então eu vou optar pelo método tradicional. Para todos os métodos, a gente tem orientação. O pediatra vai acompanhar a realidade dessa criança e vai passar as quantidades corretas, como montar o prato correto para esse neném, e vai dar tudo certo. Então, o que que a gente precisa observar no bebê para a gente identificar, daqui a pouco já vai começar uma introdução? Primeiro, a maturidade física, né, por volta dos 6 meses. Esse neném, ele já precisa ter um controle de tronco. Então, ele já precisa ficar sentadinho, tá? Ele já precisa firmar o tronco, porque se eu não tenho um tronco firmado, na hora que eu colocar, o neném vai ficar todo molengão, ele não vai conseguir se sustentar. Então, a chance dele engasgar é muito maior, tá? Ele tem que ter afastamento do queixo com relação ao ombro. Percebem que, além de sustentar o corpo, o neném ele tem aqui, ó, uma distância. Ele consegue firmar a cabeça. A gente precisa disso também, porque se fica muito próximo, a chance de engasgar também é grande, tá? Tem que ter um certo crescimento da mandíbula, daí a importância da amamentação, porque vai estimulando o, o formato, né, do crescimento craniofacial. Osso a gente muda? Dificilmente, tá? Mas a musculatura a gente adapta, então tem que ter um, um crescimento ali, né, dessa mandíbula. Por quê? Porque eu vou precisar de um movimento, tá? Alongamento da cavidade oral e da laringe também. A laringe, no homem é bem fácil de ver, que é o nosso pomo de Adão, né? O nosso não. É o pomo de Adão do homem. É bem fácil. Pra gente que é mulher, dá pra ver, mas o ângulo é mais fechado, não vê tanto. Mas vocês vão ver que quando eu engolir, minha garganta ela vai subir, ó. Percebem que sobe e desce? Isso aqui é a laringe. A laringe, a principal função dela não é nem falar, né? Que aqui é produzir a voz. Mas a primeira função é respiração. A prega vocal fica aberta para o ar poder passar para o pulmão. E a outra principal função, proteger o pulmão. Na hora que a gente engole, ela vem para cima, ela vem para frente, fecha. A epiglótica é a tampinha da panela. Fecha aqui por cima a prega vocal para a comida não entrar para o pulmão. Então a gente tem que ter um alongamento, porque no neném, essa laringe ela é muito alta. Ela tá bem pertinho assim da cavidade oral, então o espaço ali é pequenininho. Quando a gente começa a introdução alimentar, a gente já tem que ter um alongamento dessa estrutura, porque uma laringe muito alta, o risco de broncoaspiração, de um engasgo, de uma pneumonia broncoaspirativa é grande, tá? A broncoaspiração é quando o alimento vai pro pulmão ao invés de ir pro estômago, tá? Tem que ter uma dissociação de movimento de língua e mandíbula. Nesse ponto, é o ponto que a gente fala que a língua presa pode atrapalhar, tá? A alimentação. Porque às vezes, lá atrás, na amamentação, o neném conseguiu adaptar aquela língua. Às vezes o bebê consegue, tem bebê que é, ó, feríssimo. Tem bebê que é muito fera.
Às vezes tem uma língua presa, presa de doer, e consegue se adaptar para amamentar. A mãe às vezes nem sente dor, né? Quem é mais ligado na internet pode se lembrar, por exemplo, do caso da VTube, né? Que é uma influencer que teve a filha mais nova e tudo mais. A bebê dela tinha a língua presa, só que ela não sentia dor, porque a neném adaptou. Então fez todo o tratamento, fez a frenectomia, tudo certinho e tudo mais, mas nem todo bebê com língua presa vai ter dificuldade de amamentar, tá? E aí é uma tendência muito grande ainda, da pediatria principalmente. Ah, não, o neném tá com a língua presa, mas tá ganhando peso, não tá com dificuldade, não tá machucando a mãe, então não precisa fazer a frenectomia, né? Não precisa liberar essa língua. Aí chega na introdução alimentar e esbarra nessa dificuldade. Eu tenho que desassociar o movimento de língua e de mandíbula, porque na sucção o movimento tá um pouco junto. Então a linguinha do neném vai para cima do lábio e, e esse movimento vai acontecer. Para a introdução alimentar, isso não vai acontecer. Porque se eu coloco o alimento na boca, seja ele um pedaço, seja ele pastoso, eu tenho que amassar, porque ainda não tem dente, então tem que amassar. Percebe que o movimento mudou? Ó, vai fazer um movimento vertical e um movimento lateral também, tá? Tem que lateralizar essa alimentação. E aí, se eu não desassocio, se a minha língua tá presa lá no meu assoalho e eu não desassocio, como que eu vou aprender a mastigar e engolir? Semana passada, eu recebi um bebê no consultório, um bebê de 6 meses, quase 7, que ele só consegue ingerir líquido. Não teve problema nenhum para amamentar, tá super tranquilo na amamentação, mas agora chegou a hora da introdução alimentar. Qualquer pedacinho que ele descobre na alimentação, joga fora, não dá conta de engolir, porque não sabe manejar. E por que que não sabe manejar? Porque tem a língua presa. E aí, a mãe não tinha visto, a mãe não sabia. Ela olhava assim, achava bonitinho a língua do neném fazer um coraçãozinho quando colocava a língua para fora, mas não sabia a implicação disso. E agora tá descobrindo, né? Então, nesse momento aqui, pode ser um momento crucial, porque aí o neném, ele pode desenvolver uma questão, até mesmo com a textura do alimento e não ser prazeroso. A alimentação não tem que ser prazerosa desde sempre. Desde a amamentação até a introdução alimentar, até quando a gente já tem um padrão de alimentação parecido com o do adulto, essa alimentação ela precisa ser prazerosa. É nessa etapa da vida que a gente constrói uma relação saudável da... com a comida, né? Então é nesse momento que o neném ele vai descobrir sabor, ele vai descobrir o que é prazeroso para ele, o que ele gosta, o que ele não gosta dos sabores. Ele vai descobrir também saciedade. É muito importante, nesse momento, a gente lembrar que o neném, ele não é um mini adulto. Ele não vai comer a quantidade que a gente que é adulto come. A gente tem que entender que o bebê, ele se regula, ele sabe se regular. Então, começou a ver que o neném já comeu e tá começando a rejeitar a comida, respeita. Não força essa alimentação. Isso vai fazer muita diferença na relação desse neném com a comida lá na frente. Entende? Então, é um momento muito delicado, é um momento muito importante que a gente precisa estar atento, tá? Porque é aqui que a construção com esse alimento vai ser construído. E também na introdução alimentar é outro ponto extremamente, muito importante. É uma introdução. Ainda não substituiu a amamentação, tá? O neném ainda precisa mamar leite, ele ainda precisa do leite,
tá? Então ele não vai, nossa, deu 6 meses, vou parar de dar o seio. Não vai precisar da mamadeira, tá? Pode ofertar no copinho, sem problema nenhum, mas o neném ainda vai precisar desse leite, ok? O leite próprio para a idade, tudo bonitinho, mas ainda o alimento não vai ser a principal fonte desse bebê. Ele está nessa transição, está na introdução, está introduzindo esses alimentos, ele está conhecendo esses alimentos. Ainda não é um substitutivo, tá? É muito importante a gente lembrar disso também, principalmente para questões de saciedade. Além disso, o ideal é que o bebê já tenha iniciado o balbucio. Se é um bebê que está com 6 meses, ainda não tem nenhum balbucio, não dá gritinho, não dá nenhuma interação, sinal de alerta, fono precisa avaliar o desenvolvimento dessa linguagem, tá? Quem avalia desenvolvimento de linguagem é somente fonoaudiólogo. Bebê de 6 meses que não balbucia, procura uma avaliação, tá? E tem que ter coordenação, mão, olho, boca. Pegar, olhar e botar na boca. Isso o bebê também precisa fazer, porque se ele não coordena, ele não vai conseguir comer, tá? E para a gente comer, nós dependemos de todos os sentidos. Então a gente precisa de olfato, precisa sentir o cheiro desse alimento, a gente precisa ver esse alimento, a gente precisa tocar, a gente precisa ouvir o barulho desse alimento sendo feito. Para o neném isso é muito importante também, porque cada alimento ele é preparado de uma forma. Então esse barulho também é importante. Ter alguém que vai conversando com esse bebê também é importante. O gosto, né? Aí a gente já entra no paladar, mas a gente também precisa da propriocepção e da interocepção. O bebê ele precisa se regular de fora para dentro e de dentro para fora, tá? Ele precisa dessa regulação para que ele consiga experimentar esse alimento e que esse momento seja muito prazeroso para ele, tá? E quando a gente pensa, né, na introdução sendo feita pelo método tradicional, porque quando a gente faz o BLW, o que que acontece? O bebê ele já tem mais autonomia. Então, como ele pega o alimento e ele mesmo coloca na boca, a gente precisa mais de uma supervisão. A gente não precisa interferir tanto, deixa o bebê explorar, deixa ele colocar na boca como ele quer, ele vai aprender, né? Ele vai interagir com aquele alimento. Mas se a gente opta pela metodologia tradicional, a gente vai ofertar, a gente precisa de alguns pontos, tá? Para esse bebê. Primeiro, a gente precisa que esse bebê se concentre, então evitar quaisquer distrativos. Ah, coloca um brinquedo, coloca uma tela, coloca alguma coisa? Não. Evita quaisquer distrativos para essa criança. Coloca um ambiente propício, coloca essa criança sentadinha. Ofertou a alimentação? Espera. Espera o bebê se acostumar com aquele gosto na boca. Espera ele manipular esse alimento na boca. Nossa, manipulou, mas ficou tudo sujo aqui ao redor? Deixa. Com calma e com paciência. Deixa esse bebê ficar com a boca suja. Faz parte do processo. Tá? Realmente faz parte do processo mesmo, tá? Porque ele precisa sentir essa alimentação ao redor da boca para que ele se autorregule. Para que a linguinha consiga descobrir que pode limpar a boca dele também. Que ali também vai ter gosto. Que ali ele vai ter movimento para fazer. Ele vai colocar a língua para fora, ele vai lateralizar essa língua, ele vai aprender a desassociar essa língua também. Então é importante, tá? Porque muitas vezes, até mesmo pela pressa, pela correria, pelo pouco tempo que o cuidador desse bebê tem, muitas vezes oferta, nem espera o bebê direito, já oferta, já limpa a boca, espera, oferta, já limpa a boca, oferta, já limpa a boca, e aí isso pode gerar uma angústia. O neném ele não consegue perceber os gostos direito, não consegue manipular aquela alimentação direito dentro da boca, e aí fica muito ruim para ele, tá? Não vai ser uma experiência prazerosa, não vai ter um bom emocional, e aí a gente pode até criar uma resistência dessa alimentação. Então, a gente teve lá os sinais de prontidão, que a gente já viu. O bebê, ele precisa tolerar a presença desse alimento,
E isso a gente já também falando numa possível seletividade. Então, primeiro, precisa tolerar o alimento, deixa ele ali pertinho, ele olha, ele interage, tudo bem, ele toca nesse alimento, ele pega, ele manuseia, ele não tem uma diferenciação com essa textura, para ele tá tudo bem, ele consegue se sujar, ele consegue pegar, ele interage, pegou, colocou no rosto, passou no corpo, fez a sujeira que precisa fazer, passou na cadeirinha inteira, passou no chão inteiro, interagiu com esse alimento. Para depois ele provar. Aí ele pega e coloca dentro da boca, descobrindo o gosto. Depois que ele provou, aí ele passa a comer. Depois que ele se acostumou, aí que ele passa a comer, tá? Então tem toda essa etapa até do sinal de prontidão até esse bebê comer. É um processo, tá? E é muito importante a gente lembrar que quando essa introdução está acontecendo dentro do esperado, o bebê, ele vai ser um bebê que ele aceita uma variedade de alimentos e de quantidade. Então, um dia, ele vai aceitar a banana numa quantidade maior. Nossa, é lindo, perfeito, adorou banana. Mas aí outro dia, não foi muito legal. Ah, aceitou. Ontem ele comeu 2 colheres, hoje ele comeu meia. Ah, mas aí amanhã ele já aceitou um pouquinho mais que a meia. Ah, agora ele já tá aceitando mais. Essa variação vai acontecer, tá? É comum que os bebês tenham preferência pelos carboidratos, tá? Pode acontecer. Mas eles gostam e se interessam por essa alimentação e eles aceitam cerca de 30 alimentos. É uma média ali que eles aceitam bem, tá? E eles aceitam diferentes características dos alimentos. Eles aceitam um que é um pouco mais pastoso, um que é um pouco mais ralinho, um que tem uma textura meio diferente, um que é mais salgadinho, como a batata, ou então um que é um pouco mais doce, como a cenoura e beterraba. Eles vão variando, eles aceitam essas variações e eles precisam de até 20 exposições naquele momento. Então, se você ofertou uma, 2 vezes e ainda está difícil desse bebê aceitar, calma, tá tudo bem. Até 20 exposições esse bebê precisa para se acostumar com esse alimento, para realmente aceitá-lo, tá? Para falar, para a gente conseguir falar, não, agora ele realmente aceita esse alimento, tá bom? Agora, quando a gente começa a fazer essas ofertas, esse neném, ele se recusa com a variedade. Ele geralmente aceita a mesma comida. Colocou uma novidade, ele já não aceita, eles recusam um alimento, às vezes pode recusar até uma categoria inteira de alimentos, pode acontecer. Eles não toleram novos alimentos, é só aquele que ele já provou, gostou e acabou. Só isso. Geralmente, eles não costumam participar das refeições junto com a família. Por quê? O horário dele não vai bater com o da família, ele não vai aceitar uma novidade, ele não vai aceitar uma nova textura, então ele geralmente fica em horários desregulados, ele demora um pouco mais para comer, ele tem uma saúde mais frágil e na seletividade é preciso de no mínimo 25 experiências positivas com aquele alimento. Então não é só 20 exposições, quando é o ideal, né? É no mínimo 25 exposições positivas. Às vezes, a mãe já apresentou aquele alimento para o bebê umas 50 vezes. Mas dessas 50 vezes, 10 vezes foram positivas para o bebê. Ele ainda vai precisar de mais 15, tá? Então, claro, assim, não é tão batido no martelo, né? Não é tão cravado assim, mas é um padrão que a gente considera. Ali a gente analisa esse padrão com mais precisão, tá? A gente avalia, porque uma seletividade alimentar pode ser indício de outras comorbidades, e aí e pode ser só uma seletividade mesmo, mas a gente precisa de tratamento. E para seletividade, a gente precisa lembrar sempre que é o fono, o nutri e o pediatra, tá? Precisa desse combo. Por quê? O pediatra, ele vai analisar a saúde desse neném, né? O pediatra geralmente passa ali como que vai montar um primeiro prato, alguma coisa assim, uma coisa mais geral, né?
e vai avaliar a saúde desse bebê. O quanto essa seletividade está impactando na qualidade de vida desse bebê. Como que estão os exames? É um bebê que está saudável? Ou é um bebê que já está começando a ficar afetado? Já está começando a ficar com uma saúde mais frágil, né? O nutricionista, junto com o fonoaudiólogo, vão trabalhar a exposição desses alimentos, né? Então, o fonoaudiólogo e o nutricionista, eles vão avaliar quais alimentos existem nessa seletividade, o que que esse bebê tolera, o que que esse bebê não tolera. A gente fala do bebê por enquanto, porque no tema é introdução alimentar, mas essa seletividade pode acontecer maior também, tá? Mas o fonoaudiólogo e o nutricionista, eles vão avaliar quais alimentos são tolerados, quais alimentos não são tolerados, o que que a gente precisa introduzir com esse paciente, as melhores estratégias, as melhores formas. O nutricionista dá muita alternativa de várias formas de apresentação. O fonoaudiólogo ajuda nesse modelo, né? Então, a criança ela precisa muito do modelo para que ela vendo, ela consiga imitar. O modelo é muito importante. E aí, o conjunto como um todo funciona para que essa criança, para que esse bebê consiga se alimentar de uma forma saudável, tá? Então, desde a amamentação, é sempre uma construção saudável. Não só saudável no sentido nutricional da alimentação, né? Mas no sentido emocional, né? A alimentação, como a gente tem visto, a alimentação ela precisa ser prazerosa. A alimentação não é só nutrição do corpo, né? A nutrição é nutrição de momentos também. Então, a gente configurar essas experiências de forma positiva já no início, assim, respeitando a saciedade, respeitando o gosto da criança, respeitando as preferências dessa criança, a gente diminui muito o impacto futuro de um transtorno alimentar, entende? Tanto de um transtorno para anorexia, para bulimia, para uma distorção de imagem, quanto para a obesidade também, quanto para os excessos, né? Muitas vezes são adultos que lá na infância sempre ouviam que você não pode sair da mesa enquanto você não comer tudo, você precisa comer essa quantidade, e às vezes é uma criança que não vai comer uma quantidade de um adulto. Às vezes é um adulto que tá ali, não consegue mais colocar um grão na boca, mas não, eu preciso comer tudo, porque senão fica a voz da minha mãe na minha cabeça, a voz do meu pai na minha cabeça de que eu preciso comer tudo. E não é sempre assim. Então, é nesse momento, nessa primeira parte da alimentação, que a gente já constrói uma relação saudável com essa alimentação. De ter memórias afetivas também. Nossa, de ir para casa da avó e a avó fazer aquele bolo de milho, sei lá. Ou então, sempre no aniversário, ter uma tradição de alguma coisa assim, ter uma comida de conforto. Esse é uma questão bastante complexa, né? A alimentação é uma questão bastante complexa. E a gente constrói ela desde a amamentação, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando mais uma vez as nossas teleconsultorias. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode entrar em contato conosco que nós estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima!